Algum tempo atrás eu escrevi um artigo de iniciação científica, só que eu publiquei para o meu professor em cima da hora, do finalzinho do semestre, e acabou que ele não deu tempo de publicar e não foi para frente com a iniciação científica. Mas eu gostaria de trazer o artigo aqui para vocês. Ele está com uma linguagem mais acadêmica, técnica. Eu vou tentar fazer alguns comentários e facilitar a leitura, mas eu acredito que a ideia presente nele seja interessante. Então, mantenha um pouco a calma se parecer um pouco difícil de entender a princípio, tá? Então vamos começar aqui, o resumo dele é um pouco denso. Esse artigo discute... Bom, deixa eu dar uma introdução primeiramente. Qual que é a ideia desse artigo, tá? É sobre os atritos entre a psicologia e as visões tradicionais de homem. Então, as pessoas comuns têm uma visão de quem é o ser humano. E quando você pergunta para um psicólogo quem é o ser humano, ele talvez dê outras definições. E essa diferença, a princípio, é tida como uma diferença de ciência. O psicólogo, ele é um cientista, ele sabe o que ele está falando, e a pessoa do senso comum é uma pessoa que não estudou, é uma pessoa que não tem conhecimento, então ela, basicamente, tem um conhecimento inferior. Só que quando você para pensar e estudar um pouco, você vai começar a perceber que essa diferença entre a visão da pessoa comum e, digamos assim, do especialista, se dá muito mais por causa da repetição ali, né, do meio acadêmico, de que aquela visão é a correta, e não necessariamente porque aquilo seja um conhecimento superior. É uma outra forma de ver. Mas, e aí que tá, isso não é exatamente ciência. Essa visão de ser humano, ela não é necessariamente uma ciência. É muitas vezes uma concepção filosófica que vem junto com o discurso científico e aí se mistura com ele. E aí você tem um certo problema de um certo elitismo, de que o psicólogo saberia mais do que a população comum, no sentido de que a filosofia do psicólogo estaria acima da filosofia da pessoa comum, que não tem uma formação na área. E isso é um tanto complicado. Até porque, e é isso que eu vou defender ao longo do texto, é essa diferença de visão de mundo, essa diferença pode trazer uma certa dificuldade das pessoas entenderem a psicologia como uma ciência, delas conseguirem confiar de que eles estão falando a mesma língua. E, sabe? E talvez crie uma dificuldade de aceitação da psicologia. Então a gente pode tentar pensar, será que seria possível rever a psicologia a partir de outras lentes filosóficas mais compatíveis com o senso comum? Então é isso que eu vou tratar aqui. Então eu vou ler o artigo, mas essa parte aqui é um pouquinho densa, né? Esse artigo discute as tensões entre a psicologia de base materialista e especialmente em correntes como o behaviorismo radical e o senso comum, influenciado por tradições filosóficas clássicas e espirituais. Argumenta-se que a visão antropológica subjacente ao materialismo rompe com concepções fundamentais da mente, do livre-arbítrio, da responsabilidade moral. Também afirma categoricamente o naturalismo ontológico, conflitando com visões de mundo que envolvam aspectos sobrenaturais, distanciando a psicologia de pressupostos de diversos grupos dentre a população em geral, causando dificuldade de aceitação no campo psicológico. Então aqui, qual que é a questão, né? Que a forma de entender quem é um ser humano de uma pessoa que não é formada numa área de humanidades, em psicologia, assim, geralmente vai ser influenciada por que visões? Vai ser influenciada por algum filósofo que a pessoa não sabe o nome, mas que está ali influenciando ela, geralmente Aristóteles, Platão, e também por uma concepção religiosa, tá? Geralmente a concepção cristã, católica ou protestante tradicional, uma coisa mais ou menos assim. Então, essas influências, elas formam como as pessoas enxergam o ser humano, como alguém que pode ter algum contato sobrenatural, como alguém que tem algum grau de responsabilidade moral, como alguém que possui uma mente, e tudo isso vai sendo negado categoricamente, não é nem que não é abordado, vai sendo negado categoricamente por vertentes materialistas. Então, como por exemplo o behaviorismo radical, se for as origens filosóficas do behaviorismo, ele nega categoricamente isso. E isso vai causar uma grande diferença na hora de abordar questões cotidianas. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, propõe-se a necessidade de uma psicologia que une a rigor metodológico com uma visão antropológica mais abrangente e compatível com as visões socialmente mais aceitas. Então, a ideia não é exatamente misturar as coisas. Tem coisas que são próprias da psicologia e tem coisas que
estão fora do seu campo de estudos. Mas a negação categórica dessas coisas já consiste ao meu ver, numa mistura complicada. Então você diz assim, não há possibilidade de existir nada além do mundo material, o ser humano é exclusivamente um ser material. Essa afirmação já constitui num certo conflito com as diversas formas de espiritualidade e tudo mais. E, ao meu ver, prejudicam a noção de neutralidade. Porque se você não pode afirmar que existe um mundo espiritual, o que o psicólogo busca lá essa ideia, também não se deve negá-lo categoricamente, entendeu? A minha questão. Então seria por aí a linha de raciocínio. Então, introdução. O materialismo da psicologia encontra-se especialmente nas vertentes como o behaviorismo radical. Essa inspiração filosófica contraria as bases presentes no senso comum, que sofre influências da espiritualidade e da filosofia clássica de Aristóteles e Platão, bem como da história do pensamento cristão. Essa diferença se encontra fundamentalmente na antropologia, quando o materialismo ontológico nega categoricamente a influência do sobrenatural sobre a mente, a influência da mente sobre o corpo, a existência da liberdade existencial tal como na ideia de livre-arbítrio e da responsabilidade moral objetiva do homem. Essa antropologia é a forma de ver o homem, radicalmente distinta da popularmente difundida, se propaga sob o discurso científico com viéses cientificistas. É um projeto filosófico distinto e peculiar que resulta em atritos com o senso comum. Assim, há uma dificuldade de aceitação, distanciamento entre a comunidade acadêmica e o senso comum, o que dificulta a divulgação científica e a aceitação da psicologia como ciência e profissão. Então, pode parecer uma briga muito filosófica, mas posteriormente eu vou destrinchar como que isso acaba fomentando, ao meu ver, os conflitos da psicologia com a sociedade, né? Esse estranhamento não se trata apenas de uma ingenuidade científica ou filosófica de boa parte da população. Mostra uma justa desconfiança com o colonialismo cientificista. Ou seja, a comunidade científica quer se usar do poder de definir o que é ciência para tentar ir além dos seus limites científicos e começa a querer dizer qual é a visão de homem correta que as pessoas devem acreditar e impor certas questões. Então, essa desconfiança manifesta-se sob questionamentos populares como: será que a psicologia deseja isentar as pessoas de toda a culpa, jogando a culpa no cérebro, nos pais, nos diagnósticos e tirando a responsabilidade delas? Será que psicólogos podem acreditar em Deus? Será que eles podem acreditar que toda pessoa que apresenta mediunidade tem uma patologia? Esses questionamentos não nascem da ingenuidade popular, como pessoas que não sabem o que é ciência e que são ignorantes, mas possuem uma base racional sólida, porque ambos têm filosofias distintas da filosofia que muitos profissionais trabalham. Então a desconfiança é do ponto de vista e do lugar que observa as circunstâncias. A racionalidade desses questionamentos se mostra em argumentos filosóficos mais elaborados. Então, assim, o materialismo ele vai se colocar como uma ciência racional 100% explicativa, né? Mas qual que é o grande... existem grandes pontos válidos para questionar o materialismo. Por exemplo, questionamento epistemológico. Se todos somos totalmente condicionados por fatores irracionais e sem propósito, como justificar que obtemos o conhecimento racional? Então, se a gente não tivesse... Como é que a gente poderia chegar ao conhecimento? Né? Se a nossa mente não pudesse ser dirigida com finalidade alguma última. Isso é um problema grave, né? É difícil de resolver. Ou questionamento ético-moral, se a gente não pode escolher, como é que a gente pode ser responsável moralmente por nossos atos? Outro problema é complicadíssimo, né? E aí, eu não estou dizendo que você necessariamente tenha que descartar o materialismo, isso é uma visão de mundo que você pode ter, mas a questão é que dizer assim, ele é a explicação mais científica, que melhor explica o conjunto de evidências que temos. Explica o conjunto de evidências daquelas que a gente pode obter em laboratório. Mas o materialismo, o modelo materialista, não explica muitas vezes essas questões estéticas, questões morais, questões metafísicas, questões filosóficas. Não explica todas as evidências. Então dizer que a gente tem que adotar esse modelo porque ele é o melhor para explicar o mundo
ele é o melhor quando você recorta o mundo no recorte científico, né? Então, se você pegar um recorte mais amplo e quiser estudar questões filosóficas e tal, você vai ver que tem muito mais coisa a ser discutida do que o que é colocado aí pela galera do materialismo. Então, em um contexto ocidental latino, né, eu coloco aqui o latino porque muita gente tem o Brasil como um país ocidental. Bom, é um pouco questionável. A gente faz parte do Ocidente, depende de como você define o Ocidente. Mas é um país influenciado pela filosofia clássica, pela teologia cristã, bem como influências anímicas aí de crenças indígenas, de religiões de matriz africana. Então, pode emergir disso uma psicologia mais compatível com essas inspirações filosóficas e teóricas, por exemplo, como você vai encontrar lá em Aristóteles, Platão, e isso abrir portas para um diálogo melhor tanto com a espiritualidade, quanto com as noções de responsabilidade moral, enfim, uma maior compatibilidade com o senso comum. Para isso, a teoria de sistemas pode ajudar a integrar as recentes descobertas no campo psicológico sem excluir a relevância da esfera existencial. Então a gente separa. A psicologia estuda um campo mental, mas não se adentra a certas questões, não se adentra a questões existenciais, ou talvez se adentre, dependendo da vertente que você tá. Por exemplo, o existencialismo entra, né? Deixa aberta questões espirituais, então a gente não toca nesse assunto, mas a gente não afirma e nem nega, mantém a neutralidade, abordando as questões espirituais sob um olhar fenomenológico, então sem dizer se é real ou se não é, a gente vai estudar só o que é aquilo para aquela pessoa, mas deixa de lado esse assunto porque não compete ao psicólogo, e reconhecendo a mente como um sistema distinto e interligado ao corpo. Assim surge o desafio de uma psicologia que implemente o rigor técnico, metodológico e sistemático e, ao mesmo tempo, preserve uma visão profundamente humana e que possa dialogar melhor com as crenças popularmente difundidas sobre o sobrenatural, o livre-arbítrio, a responsabilidade ética e a existência da mente. Essa aqui é uma proposta, né, é uma provocação de até que ponto a filosofia do psicólogo ela é do que os psicólogos adotam, ela é uma verdade, e como que a gente vai fazer para dialogar com outras visões de mundo, né? Eu penso que a depender da abordagem teórica levantada, esse diálogo se torna mais fácil ou mais difícil. Particularmente, eu não adoto uma visão materialista. É claro, outros profissionais adotam, mas eu não adoto. Então, eu não sou profissional ainda, né? Tô me formando. Mas essa é a minha visão a respeito do assunto. Coloque aí nos comentários o que você acha a respeito disso. Se você acha que faz sentido, se ficou claro, se você gostaria de algum esclarecimento. E obrigado aí pela atenção.